Boa noite a todos, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso evento. Boa noite, professor Roberto. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já está sendo uma semana incrível. Eu e o professor Roberto Messias preparamos muito conteúdo, 100% prático, que eu sei que é disso que você gosta, não é mesmo? Para quem ainda não nos conhece, eu sou Rogério Lima, da Split Peças, apaixonado por ar-condicionado. Roberto, se apresenta aí a todos. Então, pessoal, sou o professor Roberto Messias, instrutor técnico nessa área da tecnologia inverter, tá? A tecnologia inverter que nós trabalhamos, ela abrange aí todo tipo de equipamento eletrônico nos dias atuais, tá bom? Então, estamos aí para ajudá-los no que for necessário. Muito bom, Roberto. Nessa sequência de aulas que nós vamos fazer, queremos te mostrar como você pode se tornar um dos profissionais mais disputados e bem pago da refrigeração e climatização, mesmo que você esteja começando do absoluto zero no universo de conserto de placas de ar-condicionado. E se você acha que não consegue, que isso não é para você, que precisa entender muito de eletrônica para começar, que não tem tempo para estudar algo novo, eu queria te dizer que eu te entendo. Por isso, eu quero que você acompanhe agora o relato do Rafael, lá da Paraíba, trabalhando de segurança em um banco, estudando somente nas horas vagas e, detalhe, não entendia absolutamente nada de eletrônica. Foi lá, aplicou o método do professor Roberto Messias e já colheu os frutos. Vejam só o depoimento dele. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Ferreira, eu sou da cidade de Souza, Paraíba. Minha profissão sou vigilante, nasci e me criei na zona rural, entendeu? Eu vim morar na cidade, trabalhar de vigilante desde 2012. Sempre achei interessante a eletrônica e sempre olhando no YouTube e vi os vídeos do professor Roberto. E fiquei acompanhando durante um período, só olhando, assistindo os vídeos, que tem muito vídeo bacana dele no YouTube, muito conteúdo. E teve que um dia que eu consegui comprar o curso dele. Eu decidi comprar e comprei. Aí em diante, comecei a estudar. Como eu sou vigilante, trabalho durante o diurno, eu não tinha tempo para nada, entendeu? Aí só estudo à noite, quando chego em casa durante às 19 horas, estudo. Vou até meia-noite, 1 hora da manhã estudando. Foquei no curso Eletrônica Básica, que é o principal da gente estudar. E em diante, fora outros conteúdos bacanas que tem. Entendeu? E graças a Deus já consegui ter resultado. Minha primeira placa consertada foi de um rapaz que é técnico de manutenção de ar, trouxe para mim dizendo que a máquina tinha sido condenada por um técnico que trabalha nessa área. Cada máquina, eu disse, cada máquina que eu vou fazer a análise dela. Trouxe a máquina, verifiquei que tinha sido um motor BLDC, tinha danificado, queimado o NPM dela, e disse ao rapaz, e ele disse que o cliente lá não ia conseguir, não queria a máquina, porque ia ficar muito caro. Então, eu transformei num BLDC em AC, tranquilo. Tem ele ensinando a fazer isso. Imprimi o esquema que ele fez e assisti nos vídeos dele. Primeiro conselho da minha vida foi esse que marcou. O rapaz, que é o responsável lá, ficou muito satisfeito, e eu fiquei muito mais ainda, que eu nunca pensei de entrar, assim, aprender eletrônico, porque eu nunca sabia, nunca imaginei, assim, um dia se interessar. Sempre via, mas não sabia de nada. Eu era um cego no escuro de história, era no escuro. Não sabia de nada mesmo mexer com eletrônica. Porque, assim, comecei a estudar na parte eletrônica básica, já consertei Fujitsu já de outra pessoa também. Ela estava parada, acho uns 9 meses parada essa máquina, e consegui resolver também. Então, pessoal, eu vou baixar minha bancada, entendeu? Que é a minha bancadazinha. Aqui está sendo o início de tudo, entendeu? Graças a Deus, está dando certo, show. As primeiras ferramentas que eu consegui foi o multímetro, sugador, aí vem o ferro de solda, e o bom, que não é nada caríssimo para a gente não ter condição de comprar, tá? Tudo é um preço razoável, a gente dá para trabalhar tranquilo, entendeu? Sugadorzinho 40 watts. Aí depois, durante o curso, a gente vem aprimorando, comprando um capa-cheque, entendeu? Comprei outros multímetro analógico, comprei mais digital, é automático esse. Não é, sim, aí tem um alicatezinho de bico, que vem comprando, e assim vai aprimorando as coisas, entendeu? O interessante é que vai passando de um para outro. Eu não divulguei. No início eu achava, meu Deus, como é que eu vou conseguir cliente para me arrumar máquinas? Aí depois essa que eu consertei desse rapaz, eu comentei sobre motor BLDC em AC, transformou, e começou dele já a espalhar para outros pessoal que trabalham com refrigeração. Aí pronto, aí tem um vem passando para outro, agora mesmo eu estou esperando chegar uma máquina de Pau do Serra, que é Rio Grande do Norte, uma cidade vizinha minha aqui. Aliás, um estado vizinho da Paraíba, Rio Grande do Norte. Por exemplo, vou mostrar só uma placa aqui, o cliente trouxe para mim, ele é um técnico de refrigerista, disse que essa máquina estava parada de tudo. Fiz uma análise dela, eu descobri que o IGBT dela
estava em curto, que até que eu retirei. Aqui é o diodo do GBT. E verifiquei também, tem esses diodos, esses resistores SMD, também está em curto com em um drive aqui. Já fez o pedido dela, isso aqui é uma Fortline de 18K, 18.000 PTUs, e fez o pedido, fez para chegar. Não deu na faixa de R$47, se não me engano, mais ou menos foi isso, com frete, entendeu? Desse GBT. E já passei para o cliente R$350 do conserto. 350 do conserto já para o cliente. O cliente já aprovou e só está esperando chegar para montar. Sou do sítio, zona rural, entendeu? Nunca trabalhei na minha vida com eletrônica, nunca sabia, só via, né? Só via. Mas eu nunca tinha noção como era. Pronto. A noção, assim, a coisa que eu sempre tinha medo é colocar a mão e carro sofrer uma descarga elétrica. Pronto. Eu tenho certeza que eu não fazia isso, não, entendeu? E hoje, eu já tenho a confiança de chegar numa placa, saber o que fazer, descarregar um capacitor antes de você mexer nela, de trabalhar, fazer uma análise. Essa confiança você vai ganhando de acordo com o estudo que você vai fazendo. Você vai estudando, vai vendo o que é, como é, passo a passo, e você aprender, entendeu? Você vai chegar, você tem uma confiança que você chega a placa e diz, eita, fica pra cá. Já sei onde, eu só digo uma coisa, se você tem esse sonho, igual a mim, eu tenho meu sonho de trabalhar para mim mesmo, um dia, entendeu? E meu sonho vai ser esse aqui, tá sendo esse aqui, aliás. Eu digo para vocês, se você tem sonho também de trabalhar para você, gosta do ramo da eletrônica, meta a cara, pô, não tenha medo não, bota para frente, estude, faça um sacrifíciozinho aí, estude. Meu sacrifício foi eu chegar, tá sendo ainda, chegar no trabalho à noite, eu ia descansar, tem dia que é puxado, e chega à noite, bota aqui a minha mesa de jantar, vira a bancada, bota os livros aqui, bota o celular para estudar, nos vídeos, plataforma, e meta cara, eu vou dormir 1h da manhã, meia-noite, entendeu? E assim, graças a Deus, já tá dando efeito, já tá tendo resultado. Eu não imaginei ia ter resultado tão rápido que eu estou tendo, entendeu? Eu estou muito satisfeito. Não tenha medo. Nós mostramos nessa história não só para você ver os resultados, mas para que você perceba que é possível, você mesmo, sem conhecimento algum em eletrônica e com pouco tempo para estudar, que você também pode chegar lá. E se ele conseguiu, e se outros alunos estão conseguindo, você também consegue. Agora, eu preciso te dizer que hoje temos uma aula muito especial, onde o professor Roberto Messias vai te mostrar quais são os principais erros e defeitos de uma placa inverter. E isso vai te poupar muito tempo e dinheiro na sua jornada como técnico de placas inverter. Então, fica ligado aqui conosco. Mas antes de começar, vamos revisar rapidinho algumas coisas que vimos lá na aula 1 para que a aula de hoje faça sentido mais para você. Assim, você refresca a memória e fica pronto para aprender muito mais. O Roberto apresentou para nós o equipamento de ar-condicionado inverter, tanto a parte interna como a parte externa, mostrando os seus principais periféricos, componentes como placa, serpentinas, ligação elétrica, os sensores de temperatura e de degelo. Inclusive, aprofundou na importância do sensor de degelo, que pode chegar a fazer com que o equipamento pare de funcionar. Você já sabia disso? Motivo pelo qual muitos técnicos sofrem e muitas vezes até condenam o equipamento. O valor cobrado para esse tipo de conserto pode variar entre R$250 a R$300, bom demais, né? Explicou também a diferença entre os motores de ventilador que são utilizados nos equipamentos inverter e nos equipamentos convencionais. O professor Roberto também mostrou a diferença de uma placa inverter para uma placa convencional e como você pode fazer a identificação delas. E se por algum motivo você está aqui e ainda não assistiu a primeira aula, que aconteceu na segunda-feira, eu recomendo muito que você pause esse vídeo agora, assista a aula 1 primeiro. Aqui nessa página mesmo, você consegue selecionar a aula 1. E se por acaso você está vendo essa aula pelo YouTube, na descrição aqui abaixo do vídeo, você já encontra o link da aula 1 também. Tá ok? É muito importante que você assista a aula 1 antes dessa segunda aula de hoje, para que você faça sentido no conteúdo que está passando, tá? Senão, você não vai se conectar com essa aula de hoje. Por isso, na aula de hoje, onde vamos te mostrar os principais erros de uma placa inverter, só fará sentido se antes você já ter conhecido o ar-condicionado por dentro, suas características, seus periféricos e os principais componentes. Então vai lá e assiste a aula 1 e depois volta aqui. Combinado? Se você já assistiu, deixe um comentário falando que já assistiu para eu saber. Coloca aqui no chat, eu assisti a aula 1. E falando sobre a aula 1, eu fiquei muito feliz vendo os comentários sobre a aula. Perceber que você está aí do outro lado, absorvendo tudo que nós estamos preparando para você. Faz valer a pena todo o esforço necessário para produzir um evento como esse. Muito obrigado a você que me escreveu e compartilhou o que achou da aula. Veja quantas mensagens que eu recebi de vocês sobre a primeira aula.
Espero de verdade que você continue assumindo esse compromisso com você mesmo para continuar junto comigo, com o professor Roberto Messias nesse evento e transformar sua vida profissional e também, é claro, a vida da sua família. Tem muita coisa para acontecer ainda. E olha, não sou de estragar surpresa, mas o melhor está para vir no final. Então, fica conosco que a gente só está começando. Antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, deixa eu te trazer uma notícia da grande oportunidade que se abriu no mercado dos aparelhos inverter. Essa daqui é uma matéria que vai falar da eficiência energética do selo Procel agora no Inmetro. A obrigatoriedade de constar no selo uma real classificação, que classifica os equipamentos de A até F, ou seja, é quase que o fim dos equipamentos on-off, como mesmo está falando a matéria, tá? Essa matéria aqui explica, certo, detalhadamente sobre a questão do funcionamento do equipamento mais econômico e menos econômico. Então, praticamente que decreta o fim dos on-off, onde gerando uma grande oportunidade de consertos e manutenções dos aparelhos inverter, porque vai crescer demasiadamente esses consertos, ou melhor, vai ter mais equipamentos para você consertar. E hoje é uma questão assim, de desigualdade, de tanto de equipamentos inverter está sendo produzido e falta de mão de obra para poder estar consertando esses equipamentos, certo? Então, é uma matéria que informa um detalhe sobre essa nova classificação que vai determinar o fim do on-off. Bom, dito tudo isso, vamos agora ao conteúdo que o nosso professor Roberto preparou. Tudo certo aí, Roberto? Tudo certo, Rogério. Pode abrir a outra câmera aí, vamos ao nosso conteúdo, né? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu falar um pouco para vocês a respeito dos códigos de erro de todas as tecnologias inverter aí dos ar-condicionados. Então, funciona assim, pessoal. Eu tenho aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui uma das placas da Samsung, unidade externa, um Eugene, tá? Todas as placas, todas as máquinas, todas as marcas de ar-condicionados, elas vão te oferecer aí, vão te fornecer um erro, um código de erro, pelo qual você vai se guiar, você vai ter um norte para você detectar o defeito, para você detectar o erro, tá? Então, nós estamos assistindo aí a decadência aí do ar-condicionado on-off, né? Ou seja, convencional, está saindo do mercado. Então, daqui para frente, vai te obrigar você a conhecer sobre os ar-condicionados inverter, tá bom? Então, se você é técnico nesta área de instalação, manutenção de ar-condicionado, você vai ser obrigado a conhecer sobre essa tecnologia, tá bom? Beleza? E se você que não entende, você não trabalha nessa linha de ar-condicionado, mas você quer aprender a consertar as placas, você também está no lugar certo, no lugar ideal para isso. Beleza? Hoje nós vamos falar de código de erro. Não vou poder falar de todos os códigos de erro, pessoal, porque são dezenas, centenas de códigos de erro, tá? Beleza? Então, vou falar dos principais que ocorrem aí nas placas, alguma coisa e outra aí de algumas marcas determinadas, tá bom? Beleza? Então, qual que é o primeiro passo? Vamos lá. Vamos começar com essa Samsung aqui, olhando o seguinte. Muitas das vezes você se depara com um código de erro que está lá acusando lá na unidade interna ou lá na unidade externa e você não sabe por onde começar. Bem, quando você se depara com um ar-condicionado e ele não arma o compressor, por exemplo, não arma o ventilador, ele vai te dar um código de erro. Se não te der código de erro, então você precisa imediatamente verificar os sensores. Sensor de valores alterados, ou seja, os periféricos alterados, tá? São sensores tanto de temperatura quanto de gelo da unidade interna ou externa, vai te fazer com que o ar-condicionado não dê erro. Então, começa por aí. Mas, por exemplo, deu um erro, deu um código de erro lá, eu não sei que código é aquele e tal. Então, o que eu uso? O que eu faço? Bem, nós temos aqui, então, deixa eu sair e mostrar para vocês aqui, o que eu uso, um aplicativo, ele se ajuda técnico aqui, tá? Ele vai te fornecer alguns códigos de erro de 90% dos ar-condicionados, tá? Então, 90% dos ar-condicionados você vai poder estar vendo aí, você baixa esse aplicativo, tá? No teu celular, ok? É uma ferramenta de trabalho, pessoal. Então, aí você vai ter aqui ar-condicionado e treinamentos. Nós vamos nos códigos de ar-condicionado. É o que nos está aqui a verificar.
Dentro desse aplicativo, você tem várias opções de cálculos de tubos, sensores, controle remoto, universais ou não, fluido. Beleza, mas não nos interessa isso agora. Agora nós vamos no código de erros. Se você observar, está descrito aqui, ó, código de erros. É aqui que nós vamos entrar. Entrando aqui, você vai ter uma seleção de marcas, tá? Ok? Admiral, Brastemp, Conf, Daikin, Urgin, Green, Comeco, Agrato, Carrier, Consul, Electrolux, Fujitsu, Hitachi, LG, e aí vai, vários, tá, pessoal? Ok? Não tem todos aqui, tá? Porque a grande parte do cujo qual você não vai achar aqui são importados. São muitas das vezes vêm do Paraguai, do chinês e tal, né? Mas os nacionais, a maioria estão aqui, tá? E fácil você acesso aqui. Então, vamos lá. Digamos aqui que eu estou com a plaquinha aqui da Samsung, por exemplo, ou da LG, ou da Carrier, ou qualquer placa que você esteja aí, você está querendo saber. Tá ok? Vamos do mais comumzinho, que é o que mais tem no mercado também, além da Samsung. Se eu for procurar pela Samsung, eu vou entrar aqui, ó, Samsung. Se eu for procurar pela LG, eu vou entrar na LG. E aqui eu vou ter várias linhas de ar-condicionado, ou seja, vários modelos. Dual Inverter, LG Inverter, LG Inverter Multi, o LGV, tá? O LG5, ok? Tem Dual também, ok? Então vamos entrar aqui no Dual para ver. Aí vai me aparecer um monte de códigos, tá vendo? Ó, esses códigos aqui, pessoal, que nós devemos saber. Por exemplo, na unidade interna vai aparecer lá, ou na unidade externa, através dos LEDs, das piscadas dos LEDs, tá? Vai me aparecer aqui CH05, por exemplo. CH05, eu já sei que é falha de comunicação entre as unidades, ou seja, falha de comunicação entre a unidade interna e externa. Beleza? Então, tem vários códigos. CH10, que é o mais comum também. Motor do evaporador, tá? Travado, certo? Falha de operação, ou seja, não funciona, ou muitas das vezes alta velocidade. Ok? CH10, CH21, que também ocorre demais. Ó, a linha IPM, ou alta corrente no IPM. Beleza? CH26, falha de ligação DC no compressor. Também ocorre bastante. Então, por aqui, dá para você saber exatamente aonde é que você vai trabalhar. Ou seja, vai te dar um norte, tá? Vai te dar um norte para você começar a entender como você vai desvendar o erro do ar-condicionado. Beleza? Se você tem um green, por exemplo, com defeito, vai no green, aqui você pega o green inverter, e aqui tá todos os códigos do green, tá? Um erro que é muito comum no green, o H5, vamos supor aqui, deixa eu ver se é o H5, falha de comunicação, não, é o E6, falha de comunicação entre as unidades, que é o erro mais comum que ocorre entre as máquinas, pessoal, o erro de comunicação, tá? Então, isso aqui é o E6, tá? E também tem um outro erro comum aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês, o H5, ó, H5, proteção do IPM, tá? Proteção do modo de temperatura muito alta. Isso acontece bastante também no ar-condicionado green. Então, quando você se deparar com qualquer erro dos ar-condicionados inverter, todos eles, você tem que ter um norte, você precisa de buscar o que é que o ar-condicionado, ou seja, a placa eletrônica, está te dizendo o que está acontecendo. Mas como é que a placa faz isso? Muito simples, pessoal. Como é que a placa ela vai saber que tem um erro em qual setor dela? Por quê? Porque aqui é dividido em blocos, tá? Essas placas são divididas em blocos. Tem um bloco de circuito PFC, fonte, bloco de linha de entrada de filtro de linha, tem bloco de leitura de corrente, tá? Bloco de leitura OVP, que é tensão alta, UVP, tensão baixa. Então, tudo isso aqui é dividido em blocos. Então, como é que a plaquinha vai saber onde está o defeito? Muito, muito simples, pessoal. Esse componente aqui, chamado microcontrolador, tá? Tem em todas as placas, ó. Tem aqui, tem aquela que eu peguei também. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, microcontrolador, ok? Nessa aqui da unidade interna, tá também um inverter, aqui, ó, microcontrolador. Todas, pessoal, todas. Isso aqui é uma convencional. Aqui está ele aqui, ó, microcontrolador, tá? Então, qualquer placa que você se deparar, você vai verificar, vai ter esse microcontrolador. Qualquer uma delas, tá? Então, esse microcontrolador, qual que é a função dele, pessoal? Ele é o cérebro da placa. É ele que coordena todos os blocos da placa.
Então, a placa, só para vocês terem uma ideia, quando a tensão entra aqui na placa eletrônica, é tirada uma amostra dessa tensão e vai para ele. Tá? Uma tensão entra aqui 220 AC, por exemplo, então ele tem um leitor de corrente da linha AC ou da linha DC, tá? Que faz essa leitura através com tensão muito baixa em cima dele. Geralmente 700 milivolts, 1,5 volts, 2,5 volts. Então, se alterar a tensão de entrada, altera a tensão aqui no terminal de leitura. E ele vai saber que houve alguma coisa na linha AC. A mesma coisa acontece com todo o circuito da placa. Então, ele tem controle sobre toda a placa. Tá? Por isso é que a placa, muitas das vezes, você vai ver, ela detectou um defeito, por exemplo, vamos supor, um erro na leitura do sensor OLP. Mas como é que ele conseguiu ver essa leitura? Por quê? Porque sai daqui do 393, manda um pulso para cá, que está sabendo exatamente o que está acontecendo. Então, nesse diagrama que você tem aí da placa eletrônica, você consegue verificar todos os módulos de erros da placa. É isso que o microcontrolador faz. Ele analisa tudo. Apesar que quando você liga, você injeta uma tensão em qualquer placa eletrônica, o que o micro faz? Ele analisa os sensores, ele analisa se tem aqui o compressor está ligado, ele analisa se os sensores estão corretos ou não, ele faz uma análise para depois ligar o sistema. Por isso é que é fácil identificar. Por isso que é necessário nós estarmos aí, pessoal, na mão o código do fabricante, cujo qual eu passei para vocês aqui, tá? Então, isso é essencial demais da conta. Sem esse código do fabricante, é quase impossível você olhar e verificar, por exemplo, um erro aí na placa, tá? A não ser que você esteja muito acostumado, ou seja, pegando defeito todos os dias. Aí você já vai logo em cima do defeito. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é o principal erro, pessoal, dessa tecnologia inverter, dos ar-condicionados inverter? Deixa eu tirar isso aqui e vou passar para vocês. O principal erro que acontece nessas máquinas é a comunicação serial, tá? Ou seja, a falha de comunicação entre as unidades, tá? Falha de comunicação entre as unidades. O que é isso? O que significa isso? Vamos lá, significa que eu tenho aqui, por exemplo, a evaporadora, que eu já mostrei para vocês, ou seja, a unidade interna, nós chamamos de UI, tá? Unidade interna, e a condensadora, que nós chamamos de UE, ou seja, unidade externa. Na unidade interna, nós temos aqui 3 terminais, que eu já mostrei para vocês também, tá? Que é o terminal L, N e S, tá? S de sinal serial, perfeito? Na unidade externa, nós também temos os mesmos terminais, L, N e S. Na unidade externa, nós temos também aqui, L, entrada L, N e S, que é um terminal que vem para cá. Aqui também, na unidade interna, mesma coisa, L, N e S, tá? Esses terminais aqui são a borneira e são ligados por fios, L e S. Aqui também é a mesma coisa, certo? Um conectorzinho, vou mostrar para vocês. Beleza, tá aqui. Então, aqui está, vamos supor nessa placa, vamos exemplo dessa placa aqui, nessa plaquinha, pode ser qualquer placa, mas vamos dar por exemplo aqui. Aqui eu tenho, terminal S, do condensador, né? Terminal S, terminal L e terminal N. Beleza. Então, tá vendo? Ok, L, N e S. Perfeito? Tranquilo. Na unidade interna, nós também temos isso aí. Deixa eu pegar essa placa aqui. Essa placa aqui é o casal dessa aqui, tá? Aqui eu tenho também a mesma coisa, pessoal. L, N e S. Tá aqui, L, N e S, da unidade interna. Beleza? Então, o que é a comunicação serial? A comunicação entre as unidades é o seguinte, funciona dessa forma. L, isso aqui é como o cara instalou lá, o cara está instalando o ar-condicionado e ligou L no L, L no L, ele ligou o N no N e o S no S. Beleza, tá ligado certo, perfeito. Ele colocou aqui um cabo PP, tá? Um cabo PP, 3 vias, correto? Beleza. Cabo PP, vamos supor que aqui tem 8 metros de distância, tá?
entre esse ponto aqui, ó, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, entre essa unidade interna e externa tem 8 metros de distância, correto? Então, ligou certinho. Perfeito. Então, a comunicação serial funciona assim. Esse terminal não tem tensão de 110 nem 220. Aqui eu tenho fase, ou fase neutro. Tá bom? Ou fase neutro, tanto faz, perdão. Ou fase neutro. Em algumas regiões, a fase 220, ó, algumas regiões esse aqui, fase e neutro, certo? 220. Tá bom? Exemplo, Goiânia, Brasília. Outras regiões, 220 volts, que é a tensão da tomada, a tensão da rede elétrica, ele é fase e fase. Beleza? Duas linhas de 110 volts. Duas linhas de 110 volts fazendo 220. Então, não tem problema. Funciona tanto aqui nessa linha, quanto nessa aqui funciona. Perfeito? Então, aqui eu tenho, pessoal, aqui nessa o L fase, N fase, fase. Beleza, então tem 220, a máquina está ligando, perfeito. Só que ocorreu um erro de comunicação. Então, vamos supor aqui que houve um erro de comunicação. Ó, erro de comunicação entre as unidades. Beleza? Unidade interna e externa, tá? Então, vamos lá. Quais são as consequências, quais são as causas que ocasionam esse erro de comunicação serial? Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui por emenda no cabo S, ou seja, no cabo de sinal, essa emenda aqui, pessoal. Vamos supor que o nosso amigo jogou um cabo e o cabo não deu e ele fez uma emenda aqui, ó. Ele fez uma emenda aqui. Pronto. Isso aqui, pessoal, é problema. Não pode existir, principalmente em ar-condicionados que tem pré-instalação. Isso aqui, cara, dá um BO lascado. Se isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um fio externo, tá? No caso, pegar na casa do cliente lá um fio externo, tirar esse fio aqui, desconectar ele aqui e ligar ele externo, ó. Ligar ele externo até na outra unidade, para ver se está interrompido aqui, tá? Ou seja, oxidação. E muitas das vezes, como é que eu faço? Eu tenho que emendar, como é que eu faço? Pode haver emenda, só que essa emenda tem que ser soldada, você tem que soldar a emenda e isolar com fita de autofusão. Ah, posso isolar com isolante? Nunca. Por que eu não posso isolar com isolante? Por quê? Porque muitas das vezes o cabo sinal S aqui, ele vai estar dentro do tubo esponjoso, muitas das vezes o cara coloca dentro do tubo, o próximo ao tubo esponjoso que ele vai criar umidade e vai fazer com que a fita isolante se solte. E pode até ocasionar tensão aqui, tá? Beleza? Então, causando o erro aí da comunicação serial. Então, emenda no cabo, nunca, jamais. Tá bom? Principalmente no cabo S, cabo de sinal. Outra coisa, 2, linha muito longa. Linha muito longa. Aqui o que acontece, pessoal? Por que eu não posso linha muito longa? Tem ar-condicionados aí instalado de 12 mil BTUs, 18 mil BTUs, instalado com 20 metros de linha, 20 metros de comprimento de distância. Ou seja, da unidade interna para a unidade externa tem 20 metros, tá? Ou 25 metros, ou 30 metros. Isso não funciona, a menos que funcionar, funciona, só que do jeito que está aqui, não funciona. Como faria para funcionar uma linha muito longa? Se der erro de comunicação, por exemplo, a LG Dual Inverter, se você jogar uma linha de 17, 18, 19, 20 metros nela, com cabo PP, você vai perder tempo, tá? Você vai perder tempo. Você vai ter que fazer o quê? Você pode até instalar, pessoal. Instalar, ele vai funcionar por uma semana e depois vai começar a dar erro de comunicação. O que é que tem que ser feito? Bom, para isso, você joga um cabo, a fase neutro, ou 220 de alimentação, pode ser um cabo PP 2 vias, sem problema algum. Só que o serial não. O serial, devido à longa distância, vai haver perca de tensão. Vou dar um exemplo. Digamos que aqui ela trabalha aqui com
25 volts a 43 volts. Então, ela sai com 25 volts daqui, ou da unidade externa que seja, conforme a placa que faz o start. Então, ela sai com 25 volts, tá? Ou 43 volts. Ela vai chegar aqui, conforme a linha é muito grande, ela vai ter uma queda de tensão muito alta aqui, dependendo do cabo. Hoje em dia, nós temos cabos, visto cabo aí, pessoal, cabo PP de alumínio. Nunca use isso aí, tá? Cabo PP de alumínio, não use na serial, porque você vai ter dor de cabeça. Ah, é mais barato, mas não presta para isso aqui. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um cabo shieldado e colocar nessa linha somente para a linha S. É o mesmo cabo usado em VRFs, ok? Beleza? VRVs, cabos aí com linha pesada. Cabo que tem uma malha, tá? Então, esse cabo vai sozinho na linha S. Aí você pode colocar até 30 metros sem problema nenhum, dependendo da máquina. Ok? Beleza? Então, cuidado com linha muito longa. Linha muito longa vai ter queda de tensão, sim, na serial. Porque essa linha serial aqui, ela tem uma oscilação de tensão e baixa. Tensão de corrente contínua e não alternada. Alternadas são as de cima. Essa aqui é VCC ou VCD, tá? Tensão de corrente contínua. Beleza? Então, esse 25 volts aqui, a 43 volts, é tensão contínua e ela tem queda, sim, se tiver num cabo PP, principalmente. Beleza? Terceiro ponto, vamos lá, indutância no cabo S. Olha aí, indutância no cabo S. Isso acontece muito, pessoal, por quê? Então tá, aqui eu estou dentro de um cabo PP, ó, ela está dentro de um cabo PP de 3 vias, certo? 8 metros de distância. Então aqui nós sabemos que toda corrente que passa por um cabo, ela gera um campo eletromagnético, ela gera um campo ali. Basta saber que quando você pega o alicate amperímetro, com a tensão que passa no cabo, você jogou o alicate amperímetro aqui e faz a leitura de corrente, beleza? Então, ela vai gerar um campo eletromagnético aqui, certo? Agora, imagine esse campo dentro do cabo PP, com 2 terminais fase-fase, beleza? Então, vai haver o quê? Corte na tensão. Vai derrubar a tensão, tá? Então, isso ocasiona indutância no cabo, ocasiona em erro de comunicação serial. Beleza? Tem mais. Vamos para o quarto item. Tem muitos itens, eu vou passar um pouquinho só, tá? Quarto item, oxidação nas borneiras, certo? O que é isso? Pessoal, oxidação nas borneiras. O que é a borneira, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma borneira para vocês aqui, ó. Borneira é isso aqui, ó. Os fios vai aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, só para vocês terem ideia. L, e N e 3, que é comunicação. Tá vendo? L, entrada de energia. N, entrada de energia ou neutro, fase neutro. E 3, serial. Aqui tá, aqui, ó. L, N e 3, ou seja, sinal serial, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, digamos que aqui, ó, o cara pegou... O que a turma faz aí? É muito que faz isso aqui, pessoal. Ó, pegou um fio, pegou aqui com a mão já suada, né? Já suada para ajudar a oxidar mais. Tá lá o calorzão, o cara tá com a mão lá, tá, beleza. Ó, deixa eu cortar esse aqui, esse alicatinho, tá? Aí, ó, tô aqui, ó, beleza. Do jeito que tá aqui, eu já vou conectar aqui, ó, beleza, tá. Beleza? Digamos que aqui fosse o S, que o problema maior é o S, né? As fases até dificilmente dá isso aqui, mas aqui na serial, isso é problema. Então, digamos que isso aqui seja a fase, seja o sinal S, né? Tá faltando um parafusinho aqui, sumiu. Aí, o que acontece? Coloquei aqui, ó, beleza, apertei, vamos lá, ok? Beleza. Tá funcionando? Tá, pessoal, mas isso aqui, se não colocar um terminal aqui, pessoal, isso é problema. Tanto é que as garantias, se vê isso aqui, muitas das vezes eles perdem a garantia por causa disso aqui. Mas hoje em dia ninguém usa isso aqui não, dificilmente, tá? Pelo menos aqui na região, não, dificilmente. Beleza? Ah, não é necessário. Pessoal, claro que é necessário. Isso aqui causa uma oxidação lascada, causa uma oxidação danada. Principalmente quando você passou, quando você está com a mão suada, você jogou um pouquinho de sal aqui, ó, um pouquinho de suor aqui para ficar oxidado, beleza? Não oxida na hora, mas depois você vai ver, isso aqui fica preto.
tá? Oxidando a linha S. A linha S, ou seja, aqui é a linha de sinal serial. Isso aqui causa erros também na comunicação serial, tá, pessoal? Beleza? Então, tem mais. Qual que é a outra aí agora? Vamos fazer só 5, só, porque senão não fica aqui a noite inteira só fazendo comunicação, pessoal. Tem muito. Vamos lá. Essa aqui, pessoal, é a inversão de fase. Ó, inversão de fase. Tá, o que é isso? LN. Ah, mas inversão de fase, LN, inversão de fase. O que acontece se eu inverter? O problema é o seguinte, pessoal. Eu estou com a minha plaquinha aqui, tirei o ar para a limpeza, a higienização, por exemplo. Não marquei isso aqui nem nada, tirei, porque eu já sei como é que é. Pá, beleza. Então, aqui está a borneira. Aqui está a borneira. E o fio vem aqui, ó. Ó, S no S, sinal serial no sinal serial, né? Lembra que eu liguei aqui, ó? Aqui, ó. Tá ligado, ó. Aqui, ó, condensador, né? Olha aqui, ó. L no L, N no N, S no S, ó. Tá vendo? Ó, então 3 no S, que é o 3 aqui, não vai aqui. Aqui o N vai no N e o L vai no L. Beleza. Então, liguei, tranquilo. E o que aconteceu? Só que eu não marquei e inverti o LN. O que eu fiz? Aqui é o L. Aqui é o L. Esse aqui é o L. Ó, esse aqui é o L. E esse aqui é o N. O que eu fiz? O L eu joguei no N e o N eu joguei no L. E o sinal serial eu joguei certo. Beleza. Vai funcionar a placa? Vai funcionar. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu peguei o L, joguei no N, e peguei o N e joguei no L. E o sinal serial, joguei o serial certinho, e aqui também foi L no L, N no N, S no S. Beleza. Vai funcionar ou não? Claro que não. Beleza? Então, a inversão de fase acontece da onde? Da placa eletrônica para a borneira, e não da borneira para fora, tá? Então, a inversão de fase é quando você inverte o L e o N para a borneira. Não pode acontecer isso. Por quê? Porque você tirou a referência da comunicação serial. Toda comunicação serial ela tem uma referência. Geralmente é a N. Geralmente é a N, referência N. Se eu inverter isso aqui, eu inverti a referência da comunicação serial e não vai ter comunicação. Vai dar erro, beleza? Algumas placas, a referência é L. Então, não pode haver inversão de jeito nenhum. A borneira, o N tem que estar no N da placa, o L tem que estar no L da placa e o S tem que estar no S da placa. Perdão. Se houver inversão do LN, é fatal. Isso acontece muito, principalmente quando o pessoal tira as máquinas para limpeza, aí o técnico vai lá, novato, vai lá, liga, beleza, e inverte aqui. Só que aqui ligou certo. Ah, você ligou certo? Liguei, ó. L tá no L, o cara vai lá e confere. O patrão vai lá e confere ainda. Não, realmente, L no L, N no N, S no S. Não funciona. Ah, mas por que não tá funcionando? Por que deu erro de comunicação, sendo que a ligação tá certa e estava funcionando antes? Por causa da inversão na unidade interna ou inversão na unidade externa. O que aconteceu? Da placa, o L ele jogou no N e o N ele jogou no L. E o S ele jogou certinho. Houve inversão de fase LN. Inversão de fase LN se dá o quê? Erro de comunicação serial. Beleza, pessoal? Isso em todas. Eu coloquei a Samsung aqui, pessoal, mas isso aqui é para todas. Todas invertem. Então, vamos lá. Aqui, ó. Todas as máquinas invertem. Certo? Todas, sem exceção. Isso aqui serve para todas. Eu não fiz só para Samsung. Isso aqui serve para Samsung, serve para esta aqui, serve para esta aqui, ó, correto? Serve para todas as marcas de ar-condicionado. Perfeito, pessoal? Então, cuidado com isso aqui. São pequenos erros que podem ocasionar em você pagar um ar para o cliente e você ter uma dor de cabeça. Se brincar, até você fica sem dormir à noite. Beleza? Perdeu uma noite de sono às vezes por causa de um erro bobo. Perfeito, pessoal? Muito bom, Roberto. Parabéns mesmo pela explicação, né? Bem diretas, simples e direta. E um detalhe importante, né, que eu acho que é bom ressaltar aqui também, a questão que nem sempre o problema está na placa.
muitas vezes condenam-se a placa. Olha aí o que o Roberto passou, a quantidade de problemas que não está na placa. Tá? Então, é importantíssimo fazer essa avaliação, tá? Que a primeira coisa que o técnico, às vezes, que não tem um conhecimento adequado, fala, troca a placa, o problema está na placa, certo? E aí acaba não dando certo, ou até mesmo condenando algum equipamento, né? E isso é muito grave. Né? Rogério, é o caso desse aqui, ó. Esse aqui é uma Green, tá? A Green 12.000 BTUs. O cara trouxe dizendo que ela está dando erro de comunicação serial, mas eu coloquei as 2 unidades para funcionar, rodou belezinha. Então, o problema não é aqui. O problema não é na placa. Você vê o trabalho que o cara teve, pessoal. Tirar a unidade interna, tirar a unidade externa, e assim, tá até com jump aqui, porque foi testado. Ó. Tirar a unidade externa e aí colocar, voltar de novo, depois voltar ao zero de novo para achar o defeito. Olha só o tamanho do trabalho. É verdade. Bom, Roberto, eu sei que não tem só isso. Nós temos muita coisa ainda para passar, né, nessa noite. Então, vamos lá, vamos para... Tem a parte da Samsung agora, né, da configuração. Vamos. Pessoal... Gente, fica ligado nessa dica aí, tá? Pega caneta, papel na mão, para que essa dica que o Roberto vai passar, uma parte dela, nem a Samsung fala, tá? Nem a Samsung fala. E o Roberto, ele vai mostrar aí para vocês como é que faz essa correção nessa placa. Então, muita atenção no que ele vai estar mostrando para vocês, certo? Sobre o código de erro da Samsung. Eu posso até adiantar alguma coisa aqui, tá? É um erro de opção. Sabe aqueles 3 LEDs? Quando você chega lá, o cliente fala assim, liga para você, meu ar-condicionado Samsung não está funcionando, né? Mas o que está acontecendo? Ele está piscando umas luzinhas aqui e parece uma árvore de Natal piscando a luzinha e não funciona nada. É isso que o Roberto vai mostrar agora. Esse erro que ocorre na Samsung, tá? E muito comum. E vou falar um pouquinho a mais, né? Enquanto que o Roberto prepara lá. Isso que o Roberto vai fazer agora, muitos credenciados Samsung cobram de 350 até R$400 tranquilamente nesse conserto, que basta ter conhecimento, né? Consegue resolver esse problema. Pode falar aí, Roberto, com você. Tudo certo? Tá legal, Roberto? Alguma coisa mais? Tudo certo, Rogério? Tá, tudo certinho. Podemos lá? Eu tive que desligar meu ar-condicionado aqui, pessoal, porque o que eu vou fazer aqui não pode ter nenhum ar-condicionado perto, tá, pessoal? Ligado. Da mesma marca. Isso, da mesma marca Samsung, no caso, por exemplo, se você for trabalhar, por exemplo, no seu escritório, for fazer isso aqui numa sala onde tem 2 ar-condicionados Samsung, você tem que tirar da tomada o outro para não resetar tudo, tá? Bem lembrado. Beleza? Roberto, se você puder tirar essa folha escrita aí embaixo, que ela acaba confundindo um pouco, né? Isso, deixa eu tirar aqui. Vamos colocar ela por baixo aqui. Beleza. Isso, ótimo. Agora fica melhor. Vamos lá, Roberto. Então, esse erro aqui, pessoal, chamado erro de opção, ou opção de erro da Samsung. Por que se dá esse erro aqui? Esse erro se dá, pessoal, geralmente por oscilação de tensão, descarga atmosférica, picos elevados de tensão, né? Ou baixos níveis de tensão, depois esses níveis de tensão alteram muito, pode ocasionar isso aqui, que é um erro que ocorre na Samsung, tá? Então, quando você se deparar com isso aqui, você simplesmente já pode rir, sorrir e vai ganhar um dinheirinho rapidão aí, tá? Em alguns outros casos também, pessoal, o que é que acontece? Alguns erros das placas eletrônicas da Samsung é necessário você fazer o reset pelo controle remoto. Isso ocasiona muito falha no sistema operacional da placa. Tá? Ou seja, o software da placa sofre algum dano, fazendo com que o equipamento não funcione bem. Ok? Então, deixa eu colocar o sensor aqui. Eu vou ligar essa plaquinha. Essa plaquinha, ela tá legal, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ó, ela tá legalzinha. Opa, já deu. Olha aqui. Já entrou com erro de opção. Aí, acho que essa aqui, deixa eu ver. A placa é nova, até tá com erro de opção. Aí. Esses 3 LEDs piscando, pessoal, tá vendo? Ó, os 3 LEDs piscando. Você pode desligar ela. Eu desliguei, ó. Desliguei da tomada, tá? Ó, tá aqui desligado. Vou ligar novamente. Aí. Liguei, olha aí. Não volta de jeito nenhum, no controle não volta. Olha aí, tá? Então, quando você se deparar com os 3 LEDs piscando dessa maneira, tá? Dessa maneira, os 3 LEDs piscando, esse erro é erro de opção. Isso na unidade interna, não na unidade externa.
perfeito? Na unidade interna, ou seja, lá no evaporador, lá na unidade onde fica, onde você aciona o controle remoto. Então, deixa eu colocar esse rapazinho aqui, deixa eu colocar um apoio aqui para vocês verem. Aí, beleza. Só para ele não torcer aí. Então, vamos lá. Para nós corrigirmos isso aí, eu vou precisar de uma tabela da Samsung. Essa tabela, inclusive, você acha ela aqui, pessoal. Ó. Essa tabela, você acha ela aqui, ó. Também no mesmo aplicativo, tá? Ó, Samsung, tá? Roberto, é só sair. Volta uma tela. Vai lá, voltar ali. Volta mais outra. Lá em cima. Tem uma setinha. Lá em cima, lá em cima. Tá. Pode, isso. É aqui, é aqui, tá Isso, certo, lá. é errado, é aqui, ó. No controle, né? Isso, lá embaixo, lado esquerdo, lá embaixo. Não, não é esse não. Olha lá embaixo, esquerdo. Desce, esquerdo. Tá a Isso, opção, tá escrito aqui, ó. Carregando dados. É aqui, ó, tá vendo? Ó, só que aquela aqui, ó, essa tabela tá aqui, tá? É verdade, até esqueci que não tava essa tabelinha. Aqui, ó. Mas você pode baixar também essa tabela na internet, tem ela, tá, pessoal? É a mesma tabela dessa aqui, tá? Perfeito? Isso. Aí vou explicar para vocês aqui como funciona isso aqui. Esse aqui é o que eu vou fazer agora, só que da Samsung não explica o que eu vou fazer agora. Aqui você vai injetar os dados. Esse é o pulo do gato, gente. Esse daí é o perfeito pulo do gato mesmo. Pulo do Roberto, na verdade. Aqui eu tenho a tabela, mas é a mesma tabela, tá, pessoal? Ó, então, uma preto e branco aqui, uma colorida, a mesma tabela. Então, aqui, pessoal, primeiro passo, eu preciso ver qual que é o meu ar-condicionado. Se ele é o Smart Inverter, se ele é o Neo, tá? Neo Forte, se ele é o Vivez, ou se ele é o Max Plus ou Cristal. Perfeito? Deixa eu ver se aqui tem outras linhas, mas aqui também acho que é a mesma. Vamos ver aqui. É a mesma coisa, mesma coisa. É a mesma tabela. Então, não tem nada para nós visualizarmos aqui. Então, pessoal, ó, aqui eu vou pegar o Smart Inverter, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o Smart. E aí eu vou no 12.000, ele é o 12.000, 9.000, AQV ou ASV. Qual que é a diferença da AQV? AQV quente e frio, ASV só frio. Então, eu vou pegar o 2000, 18, 24, qualquer um que seja do meu aqui, do meu ar, vou pegar essa referência e aplicar o código relacionado aqui, tá? Aos segmentos aqui. Eu tenho aqui, pessoal, nessa linha aqui, ó, do Smart, até o 24.000 AQV, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. No Neo aqui, com o Vivência, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Beleza? Então, aqui eu vejo simplesmente, eu vou lá e vejo o modelo do meu ar. É o Vivência? Beleza, vou aplicar. Quantos BTU? 12.000? Vou aplicar esse código. Ah, é o Smart 18.000 ASV, só frio? Vou aplicar esse código. Perfeito? E, então, esse nosso aqui é o 12, eu vou aplicar esse aqui, ó. ASV 12 PSB TX AZ. Ok? O código é 000027, tá? Os dígitos aqui, né? O segmento. 00002712 4D82, o segmento de 4. 1, 2, 3, 4. 40. Beleza? Só que, nesse caso, ela já está aqui, ó. Já tá pedindo código. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o meu controle remoto. Ó, não adianta, ó. Não adianta perder tempo ficar apertando isso aí. Ficar apertando o controle para tentar voltar. Então, eu vou puxar aqui. Ó. Apagou meu controle, tem que estar apagadinho. Tá? Olha aí. Apagado. Agora eu vou na tecla, pessoal. Temp, ó. Tecla temp, temperatura. Positivo e negativo, ou seja, mais e menos. Tá? Mais e menos. Vou apertar as duas de uma vez. Segurar e colocar a bateria. Vou entrar no modo 00 de operação do controle. Vamos lá? Bom, pessoal, eu peguei outro controle aqui para mostrar para vocês um detalhe muito importante. Muito importante. Esse controle aqui é da Samsung, só que ele é paralelo. Esse aqui é o original, Samsung. Esse aqui não funciona. Tem que ser original, tá, pessoal? Tem que ser original, senão não funciona. Perfeito? Se não for original, você não vai conseguir fazer isso aqui, tá? Então, vamos lá, deixa eu tirar a bateria aqui, a pilha. Vou resetar, ó. Pronto. Eu vou apertar, pessoal, a tecla Temp, temperatura, tá? Ao positivo e negativo, mais e menos, tá?
Vou apertar juntos, os dois. Apertar bem apertado, tá, pessoal? E aí vou injetar a pilha. Vai ficar aqui, vai entrar no modo, do modo de operação 00, tá? Então, vamos lá. Vou apertar aqui, ó, e vou... Olha lá, entrou 00. Modo de operação 00. Tá vendo, pessoal? Deu para ver? Olha aí. Tá? 00. Agora, eu vou pegar, vou precisar da minha tabelinha. Eu não preciso fazer isso apontado, não, tá, pessoal? Não vou fazer apontado, não. Então, eu vou colocar a nossa tabelinha aqui. Nós vamos digitar esse código aqui, ó. Vamos aplicar o código aqui, da 12.000. Duas sequências, dois segmentos de 0, ó, 1 e 2. Eu não preciso apertar 0, tá, pessoal? Basta eu apertar mod, ó, tecla mod. Então, eu vou apertar duas vezes mod, ó. 1, 2. Beleza, já passei aqui dos mods. Agora, esse terceiro segmento, 27. Aí eu venho para a tecla fan. Tecla fan. 27. Eu venho aqui, ó. Aperto 7. Ó. Pronto, chegou no 7, vou no 2 agora. 1, 2. A tecla mod. Aí voltou para 00. Agora já fez 27, agora 12. Vamos lá? Ó. 1 e 2. 12. Correto? 12. E tecla mod. 4D. Olha lá. Vamos aqui. Vamos aqui, ó. A, B, C, D. Agora 4, né? 1, 2, 3, 4D. Mod. 4D. 8, 2. Vamos lá? Vamos no número 8. A sequência você pode fazer inversa ou tanto faz, tá? A sequência aqui, a próxima aqui é o 2, né? 1, 2. 8, 2. Mod. Agora, 4 segmentos de 0, ó. Depois do 8, 2. 1, 2, 3, 4. Não precisa apertar o 00. Eu aperto... Perdão. Eu aperto aqui 4 vezes o mod. 1, 2, 3, 4. 2 vezes liga e desliga. Ó. Pronto, ó. Agora, vamos tirar a pilha. Ó, vamos desligar o sistema, vamos ligar o controle normal. Ligou o controle normal. Ó. Aqui. Aí. Pronto, pessoal, ó. Tá vendo? Normal, 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 tá? Ó. Ok? Deixa eu pegar ele pediu agora aqui, pessoal, o ventilador. Deixa eu pegar o ventiladorzinho para nós testarmos por completo, né? Essa plaquinha aí. Vou pegar o moto ventilador para vocês verem que funciona perfeitamente. Tudo. Tá? Vamos aqui. E vamos conectar aqui. E agora vamos... Opa. Aí. Beleza, pessoal? Esse código aqui, ó, tá vendo? Voltou a funcionar normal, ó. Tá vendo? Normal. Beleza? Agora, digamos que, por exemplo, vou dar outro exemplo. Agora é o seguinte, que eu estou ligando o meu sistema, estou ligando aqui o controle remoto, e está dando falha. Falha no acionamento. Falha no acionamento. De vez em quando o LED fica piscando, tá? Não esse LED, esse aqui. Esse aqui, os 3 pisca e para. Só que demora um tempinho, pisca e para e começa a dar erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o controle remoto. Isso aqui que a Samsung não ensina, tá? Só que, pessoal, não use isso aqui para outros meios, não, tá? Somente para correção mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar no modo de novo, ó. Modo de novo, 00, apertando a tecla Temp aqui, ó. E vou colocar, ó, modo 00. Ok? Se eu fizer isso aqui, pessoal, perdão, e apontar para qualquer ar-condicionado da Samsung, ele vai resetar, tá? Então, o que acontece aqui agora? No caso, eu vou limpar a memória dele com isso aqui, ó. Ó, tecla 1, 01. Aí, mod. Uma vez. 01, duas vezes. 01, 3 vezes. 01, 4 vezes. 01, 5 vezes. 01, 6 vezes. 01, 7 vezes. 01,
8 vezes, liga e desliga rapidinho. Acabou com o par. Aí, voltou de novo a dar o BO. Tá, pessoal? Gente, agora você pode desligar da tomada. Isso ninguém explica, hein? Isso ninguém pode explica. Desligar da tomada. Aí, não volta mais, pessoal. Como é que ele vai voltar, então? De novo, acesso ao 00. E, de novo, entrar com código. Novamente, tá vendo, pessoal? Não volta mais. Ó. Você pode desligar da tomada. Então, vamos lá, pessoal. Aqui agora, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu posso desligar, posso ligar, ela não volta mais de jeito nenhum. Então, tem que, de novo, aplicar o código, pessoal. Vamos lá? Ó, já coloquei no modo 00, ou seja, no modo de entrada de opção. 20, 2, 27, 7, 27. Aperto sempre o mod, tá? 12. Ó, a mod. Agora, 4D. Vamos no 4. Aí nós vamos lá no A, B, C, D. Depois do 9, A, B, C, D, mod. 8, 2. Vamos lá no 8. 2, mod. 1, 2, 3, 4. 4 segmentos de 0. Então, 4 vezes o 0. 1, 2, 3, 4. Liga a placa. Pronto. Agora nós voltamos ao funcionamento normal do ar-condicionado. Vamos resetar aqui. Vamos ligar o ar-condicionado. Pronto. Aí já ligou, pessoal. Beleza? Perdão. Então, é isso aí, pessoal. Isso aqui é um sistema que você resolve todo o problema de opção. Ou seja, o erro de opção do ar-condicionado Samsung, tá? O pessoal cobra bem caro para fazer isso, pessoal, autorizada, tá? Mas agora você já sabe, você aprendeu aí. Grave isso aqui, anotem, pessoal. Isso aqui você... eu nunca me deparei com esse erro, mas certamente você vai pegar. Só para passar o valor, é mais ou menos por volta de 350 a 450 autorizado cobrava para fazer essa configuração. E detalhe, não fazer esse reset que o professor falou, tá? Porque esse reset nem a Samsung informa. Nem está lá no aplicativo, nem está em manual nenhum, mas é um reset que é necessário quando a máquina você aplica os códigos para ela e mesmo assim ela não funciona. Então, você tem que zerar toda ela para poder colocar os novos códigos dela. Outra informação, antes que eu esqueça, pessoal, outra informação. Vai que você coloque o código errado do seu ar-condicionado aqui. Colocou o código errado do seu ar-condicionado, ele vai começar a dar erro. Aí você precisa resetar. Se você não resetar, ele não reconhece o código que você aplicar pela segunda vez. Tá bom? Boa. Se colocou o código errado, vai ter problema. Muito bom, Roberto. Sim. Bom, Roberto, agora vamos para mais conteúdo. Gente, tem muita coisa aqui ainda. Fica conosco até o final, que tem bastante coisa para você aprender, né? Vamos lá, Roberto? Ok. Com você aí, Roberto. Qual que é o conteúdo? Agora vamos falar sobre placa morta, né? Placa morta. Tá. Imagina que vou só explicar a situação aqui. Imagina que você vai chegar lá num equipamento, o equipamento não liga nada. Nós chamamos de placa morta. O equipamento não dá sinal nenhum, aí você mede a tensão, tem tensão, tá tudo certo? E aí, de repente, o problema está na placa. A placa não dá sinal nenhum, tá? Não tem problema nenhum, e chamado placa morta. E aí você vai condenar a placa e jogar a placa fora. Só que não. Com essas informações que o nosso professor está passando agora, você não vai precisar jogar fora essa placa ou trocar a placa. Você vai conseguir fazer o aproveitamento dela, né, da forma simples. Ele vai mostrar aí como que pode corrigir um dos defeitos, né, que pode ser ocasionar a placa morta. Tá certo? Tem a placa aí, Roberto? Tá tudo certo? Tudo certo. E depois da placa morta, tem mais uma outra parte que é muito importante, que vocês não podem perder também. Bom, hoje nada pode perder, né? Tudo estou falando aqui, não pode perder, né? Tem também como você trocar uma fonte, você resolver um problema de uma placa somente com um componente. E esse componente, talvez você tenha aí na sua oficina, ou talvez você tenha jogado lá na sucata. Muitas empresas deixam jogado, e ele vai falar daqui a pouquinho, logo na sequência dessa placa morta. Pode ir, Roberto, com você. Placa morta, pessoal, é uma placa que você
quando você aplica uma tensão nela, ela não te dá nenhuma resposta, tá? Essa placa aqui, o cara foi fazer manutenção nela, molhou, tá vendo? Ó? Molhou toda. Não sei o que é, mas vamos energizar ela. Isso aqui é uma Green, 18.000 BTUs, unidade interna, tá? Perdão, inverter, tá bom? A inverter é o sinal serial dela aqui. Aqui eu tenho a entrada N, toda placa você vai se deparar com N, tá vendo? Ó? Escrito N, N1 ou N, tá? Olha aí, N1, N aqui, e o L sempre no relé, tá? O L sempre no relé, ou seja, sempre no fusível, tá? Então, para a gente saber, no relé tem 2 terminais, como é que eu faço para descobrir? Muito simples. Vem aqui no multímetro, na escala de continuidade, ou seja, no buzzer, né? Ó, no buzzer. Vem aqui e conecta no fusível, inclusive verifica se o fusível está aberto ou não está aberto, está perfeito. E no que bipar, nos 2 que bipar, vai a energia, ou seja, a tensão, a outra fase, tá? Ó, não bipou, então isso aqui é a saída. Bipou, isso aqui é a entrada. Então, eu tenho entrada de tensão L, entrada de tensão N. Perfeito? Ou seja, 220 volts aqui, tá? Então, vamos aplicar, ó, vamos aplicar aqui e vamos aplicar no L, onde nós visualizamos. E vamos energizar sempre na proteção, pessoal. Sempre na proteção serial, tá? Depois nós podemos até ensinar isso aí. Sempre na proteção serial. Ó, ela vai ter que me dar uma resposta. Por quê? Porque ela tem um buzzer, né? Ela teria que me bipar, tá? Ela teria que me dar um áudio aqui, correto? Um som aqui, sonoro aqui, que é uma musiquinha, ou depende muito da placa, né? Então, ela tocaria uma música, ou muitas das vezes só um beeper, tá? Ela te daria uma luz aqui. Muitas delas têm também um LED, né? Para te indicar, principalmente as placas externas, tá? Tem LED, indicadores aí, ou seja, diodo emissor de luz. Aqui não tem nada, então essa placa está morta, tá? Placa morta é isso aqui, ela não te dá nada, não dá resposta nenhuma. Perfeito? Vamos visualizar mais uma plaquinha. Se a gente tem mais uma placa morta aqui, essa aqui, inclusive, eu tenho que visualizar ela. Essa aqui é uma Samsung. Também, nós sabemos que no nosso relé, nós temos o L, né? Um dos 2 aqui é o L, entrada de tensão, não sei qual, vou descobrir. E aqui o N aqui, ó, tá escrito N aqui, ó, bem pequenininho, ó, mas tá escrito, ó, bem aqui, ó, tá? N, perfeito? Então, N e L, que é o fusível. Então, para me descobrir, a mesma coisa. Continuidade no multímetro. Vamos verificar, inclusive, vamos verificar o fusível, se está normal, se está bom, se está conduzindo, ó, está conduzindo, está normal. Perfeito? E o que bipar é o L, é outra energia. Então, uma energia nós sabemos que é aqui no N e a outra no relé. Não é aqui, porque não bipou com o fusível, relação ao fusível, não bipou. Aqui bipou. Então, é aqui que é a energia, tá? Beleza? Então, a energia, a tensão, vai ser ligada no L e no N. Perfeito? Olha aí. Ok? Então, vamos lá. Vou ligar, ela tem que acender, vai ter que me dar um buzzer. Bip! Não deu nada. Por quê? Porque ela tem um buzzer aqui, tá? Olha aqui, ó. Ela tem que nos dar uma luz aí falando que está ligado ou não. Beleza. Então, ela também está morta. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Placas mortas, pessoal, as plaquinhas. Ó, deixa eu mostrar para vocês uma placa que entrou hoje também, que nem olhei, nem visualizei, mas olha aqui, ó, de cara, olha aqui, ó. Ó, capacitor estufado, tá? Olha aqui, capacitor estufado. Mas essa placa aqui, ela tá boa, assim, o cara disse que ela tá ligando, então ela não tá morta, mas eu vou ligar ela só para vocês verem, né? Vamos dar uma ligadinha aqui no L no fusível e aqui, vamos ver se ela tá morta ou não, tá? Ó, se ela acendeu um LED, tá vendo? Indicando que ela está em funcionamento. Beleza? Então, ela não está morta. Então, se ela tivesse apagado o LED ali, não tivesse dado nada, ela estaria morta. Então, essa é a diferença da placa morta com a placa que ela está em funcionamento. Tá? Não quer dizer que a placa está boa, mas ela está em funcionamento. Bom, essa aqui está morta. Eu vou ensinar vocês, hoje, a como vocês derrubar essa fonte dela aqui, e colocar um componente eletrônico, e o componente eletrônico não, um componente que você acha qualquer sucata, qualquer lixo, até no lixo, você acha esse componente.
Eu vou substituir total a fonte dessa plaquinha. Essa placa é uma placa da Samsung Inverter, tem 3 relés, um relé mecânico, um relé de estado sólido, outro relé de estado sólido. Esse relé mecânico manda tensão lá para o condensador, esse aqui manda serial e esse aqui aciona a turbina, ou seja, o ventilador da turbina. Beleza? O que eu vou fazer? Ela está morta. Então, por que eu faço isso aqui, pessoal? Eu vou explicar para vocês por que eu faço isso aqui nessas placas. Vamos lá. Digamos que você mora numa região e você se depara com esse defeito aqui, a placa não está funcionando, não dá nada. Você se depara com isso aqui. Às vezes você não tem um oscilador para compra e você não tem o transformador Chopper também para comprar, tá? Você não acha. Eu vou jogar a placa fora por causa disso? De maneira nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o transformador Chopper. Olha só. Opa, a bicha tá vendo que deu uma energizada aqui, porque o capacitorzinho está carregado. Vamos lá. O capacitorzinho dela está carregado. Esse capacitorzinho aqui, ó, está carregado. Tava, né? Porque agora já descarregou. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o nosso transformador Chopper. Ó. Vou tirar. Ele está sem... Ó, tirei o transformador Chopper. Ele está sem o oscilador. Beleza? Então, limpei a fonte. A fonte dela não existe mais. Acabou. Não existe mais a fonte desse componente. Então, quando você não acha o oscilador e nem o transformador Chopper para compra, tá? Porque cada placa eletrônica tem o seu transformador particular. Por exemplo, esse aqui não serve. Se eu tirar o da unidade externa, não serve para cá. Se eu tirar o dessa placa aqui, não serve para cá. Se eu tirar o dessa plaquinha aqui, não serve daqui para cá. Da LG, essa aqui, dual, não serve para cá. Então, cada um é particular. Beleza? Bom, eu tirei o transformador Chopper, queimou o oscilador. Cara, eu vou jogar uma placa dessa que custa 300 conto, 400 conto fora? Nunca na vida. Não vou fazer isso. Então, o que eu preciso para colocar essa fonte para funcionar, para colocar essa placa para funcionar perfeitamente, e eu não tenho componentes? Eu vou usar apenas esse transformador rebaixador de tensão de placa universal. Eu posso usar esse comprado nessas eletrônicas da vida aí, tá? Ó, 0 volts, 0,127 e 0,220. Ele pode ser ligado de 220 ou 227 por 12 volts. Pode ser ligado esse. Pode ser ligado esse aqui. Qualquer um transformador, tá? Então, esse aqui é o mais usado aí nas placas universais. Você acha uns montes jogados fora. Eu tenho aqui, pessoal, o primário e tenho o secundário. Como é que eu sei quem é o primário e quem é o secundário? Muito simples, pessoal. Você vai no seu multímetro na escala de continuidade. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Não sei quem é quem aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui continuidade aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, não deu continuidade. Um não dá continuidade. E o outro, vamos ver? E esse aqui, ó, deu continuidade. Então, esse aqui que não deu continuidade, entrada de tensão. Esse aqui que deu é a saída 12 volts. Se caso você não tem o teste na hora, não tem problema. Você vai ver aqui, ó, esse enrolamento aqui, ele é grosso e esse aqui é bem fininho. Então, bem fininho, entrada de tensão. O grosso, saída. Perfeito? Então, sempre o secundário, os fios do secundário vai ser mais grosso do que os do primário. Então, de entrada de tensão, olha aqui a bobina, fina. Saída, grossa. Beleza. Então, tá. Fiozinho mais grosso, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? A entrada de tensão, nós já vimos aqui onde é que é. L e N. Fusível, vai vir aqui. Então, eu vou ligar. Eu posso, muito bem, pessoal, tirar esse capacitorzinho aqui e ligar no lugar dele, tá? Mas eu vou ligar direto aqui para vocês verem. Ó, vou ligar aqui na saída do fusível. Pós-fusível, né? Pós-fusível, vou ligar aqui. Pós-fusível, vou ligar uma fase. Uma fase da rede elétrica. Aqui, olha aí. Uma fase. Opa. Aí, tá ligado aqui. Deixa eu ver pra cá. Beleza? Olha aí. Tá ligado no... Aonde tá ligado esse terminal? Aqui em cima do fusível, ó. Esse terminal aqui, ó. A energia entra aqui, passa pelo fusível, peguei ele bem aqui, ó. Tá?
Então, depois do fusível. E a outra fase, vou ligar onde? Vou ligar no N, que é esse terminal aqui. Então, vou ligar logo em cima do N, olha só, bem em cima do terminal. Ó. Mas tem vários lugares para ligar, tá, pessoal? Estou ligando aqui por cima, só para vocês terem um melhor entendimento. Então, estou ligando na entrada de tensão 220, depois do fusível, tá? Não antes, tá? Depois do fusível. Ó, depois do fusível, peguei o 220, ó. Ó, liguei aqui no terminal N e L. Tá passando pelo fusível que tá vindo aqui. Beleza? Então, a energia já tá ligada. E agora o 12 volts, eu ligo aonde? Muito mais fácil. Aqui, ó, desse lado de cá, eu tenho 2 terminais apenas. 1, 2. Esse terceiro tá isolado. 1, 2. 1, 2. Beleza? Só aqui. Que lado que é esse? É o lado que está próximo ao microcontrolador, o lado que está oposto ao oscilador, tá? É o lado que está próximo aqui ao regulador de tensão, beleza? Ao nosso capacitor filtro, beleza? Não tem nem como errar, tá? Por quê? Aqui tem 4 terminais, 1, 2, 3, 4. Eu vou ligar onde tem 2. Aonde tem 2? Lá de cá, 1, 2, que é do transformador show, porque eu tirei. Então, eu vou ligar onde? Vou ligar aqui, ó, nesses 2 terminais, ó. 1 e 2. Pronto. Certo? Ah, qual fio que eu vou ligar? Qualquer um que eu quiser. Ah, eu posso pegar essa ponta aqui, e ligar aqui? Não, mas eu vou ligar essa aqui. Então, beleza. Tanto faz. Qualquer ponta que você ligar aqui. Vou ligar uma aqui e vou ligar a outra aqui. Tá? Ah, tem polaridade? Não tem polaridade, pessoal. AC não tem polaridade, 12 volts não tem polaridade. Tanto faz eu inverter ou colocar o fio um ou outro. Tanto faz. Tanto faz. Tá? Beleza? E aqui, tanto faz? Também tanto faz. Tanto faz eu ligar um como o outro aqui, tá? E o que mais? Só isso, pessoal. Mais nada. Qual que é o próximo passo? Vamos ligar. Vamos botar fogo na placa. Então, nós sabemos que uma tensão vai aqui e a outra vai aqui, ó. Bem em cima do transformador lá onde nós ligamos. E se eu ligar e a placa estourar? Não, não vai estourar. E se eu ligar, o que a placa tem que fazer? Ela vai ter que bipar. Vamos ver? Vamos lá. Aí, bipou. Por que ela desbipou? Bipou e desbipou. Vou explicar por quê. Porque ela está pedindo o sensor. Então, vamos colocar aqui o nosso motor da turbina. Vamos ligar o motor da turbina aqui, no lugar dele. Vamos ligar aqui. E vamos ter que pegar o visor. Vamos pegar o visor. Peraí, deixa eu pegar o visor aqui. Vamos achar um visor aqui. Rapaz, eu tenho certeza que eu tinha um visor aqui, ó. Tem um visor aqui, ó, visor aqui, e o nosso sensor, que precisa, ela está pedindo sensor, beleza? Aí, pronto, e agora? Olha aí, vamos mostrar aqui, vou deixar aqui, para vocês verem, aí, belezinha? Agora vamos energizar de novo, e vamos ver a reação da placa. Ali, ó, stand-by, quero ligar, apertei aqui, vai ter que ligar o ventilador, vai ter que entrar o ventilador, correto? E a nossa plaquinha tá simplesmente funcionando, pessoal, aí, ó. Funcionando perfeitamente com apenas um transformadorzinho. Beleza, pessoal? Isso aqui, pessoal, cara, isso aqui resolve 1000 problemas. Olha aqui o transformadorzinho, você isola ele para não ter contato, né, com ferro, tá? Coloca lá na case da plaquinha, funciona beleza. Ah, eu não tenho um transformador, mas eu tenho uma fonte de câmera de 12 volts, é a mesma coisa. Você vai quebrar aqui, ligar o 220 aqui onde eu liguei, e o 12 volts você vai ligar no 12 volts aqui. Perfeito, sem problema algum. Pessoal, isso aqui, o que acontece? Muito bom. Em algumas ocasiões, pessoal, eu tenho que tirar a fonte original, por exemplo, sítio, fazenda, chácaras, tudo tem que ser com transformador rebaixador de tensão. Por quê? Porque ele tolera altas oscilações de tensão, enquanto que a fonte original dessas placas não tolera, tá bom? Então, qual que é a vantagem desse transformador para a fonte original? É porque esse aqui tolera altos picos de tensão, enquanto que esse aqui não. Rebenta tudo, tá bom? Show, Roberto. Muito, muito bom mesmo. Muito, ó, isso daí ajuda muito, tá? Mas só uma recomendação: se você tiver original, né, é bom colocar o original.
Isso são os casos extremos, como o nosso professor mostrou, tá? Você não tem a fonte, você não tem os componentes, você precisa colocar porque tem uma oscilação muito grande de tensão, tá? Então são casos extremos que você precisa ter esse conhecimento, e com isso você resolve facilmente, tá? Resolve o problema do cliente. E o que você vai ter depois? O cliente satisfeito. Isso que é a grande vantagem de ter esse cliente satisfeito do teu lado. Parabéns, Roberto. Fantásticas essas orientações do professor Roberto, né? Muito bom. Mas agora eu preciso te dizer que a aula de hoje já está chegando ao fim. Sei que já conversamos sobre muita coisa até esse momento. Então, se você quiser voltar e assistir às aulas novamente, com papel e caneta na mão, anotando tudo, pode fazer isso, combinado? Inclusive, eu até indico que você faça isso, para que o conteúdo possa fixar na sua mente. Afinal, como a aula de hoje, amanhã também teremos uma aula 100% prática. Nós tentamos passar o máximo possível de conteúdo aqui para você, mas o tempo é limitado. E alguns de vocês podem estar até interessados de uma solução mais completa sobre os consertos de placas de ar-condicionado, certo? Alguns até já me perguntaram aqui, né? Se temos algum curso ou treinamento com esse passo a passo detalhado de como chegamos até aqui. E a notícia é boa, é que temos essa solução. Para você que quer dar esse passo adiante, o professor Roberto Messias compilou todo esse conhecimento e a sua experiência de mais de 10 anos no conserto de placas de ar-condicionado, transformando tudo isso em um método completo, simples, do básico ao avançado, 100% prático, sem enrolação, que particularmente eu não achei nada parecido na internet. Que inclusive todos, isso mesmo, todo mundo que você encontra hoje na internet ensinando o conserto de placa de inverter foram alunos do método do professor Roberto Messias, o método inverter na prática. Vamos falar um pouco mais tarde dele, logo ao longo desse evento. E quero te dizer que sim, vamos abrir inscrições para quem quiser dar um próximo passo para acessar todo o conteúdo. Mas por enquanto, eu não quero falar mais sobre isso. Agora, o foco não é esse. É preciso que você continue concentrado em todo o conteúdo que ainda vai rolar aqui nesse evento, porque tem muita coisa para vir. E na nossa terceira aula de amanhã, além de dar a oportunidade de você entrar para a família Inverter, vamos te explicar os pilares da construção desse método Inverter na prática. Inclusive, te mostrar as ferramentas lá por dentro, ou melhor, a plataforma lá por dentro, e qual é o passo a passo que você precisa fazer para ainda em 2023 iniciar esse projeto Viver de Inverter. Então, calma. Até agora, só vimos uma parte de tudo que preparei para você. Lembra que eu te falei que o melhor sempre fica no final? Bom, além de tudo que vimos na aula 1, conhecemos um ar-condicionado inverter e todos os seus periféricos, como sensores, motor do ventilador, serpentina, os bornes, placas, a diferença das placas inverter convencional, além daquela dica incrível sobre os sensores oxidados. E hoje tivemos a continuidade desse assunto e fomos mais além. Tivemos um conteúdo 100% prático. Vimos os principais erros do equipamento, o erro de comunicação, como ligar a placa na bancada, como você consegue configurar um ar Samsung pelo controle remoto, e até mesmo aquela dica que nem a Samsung passa para a gente, não passa para ninguém. Vimos também um conserto de uma placa que, além disso, você troca uma fonte da placa por um transformador, achado até na sucata. Que dica, né? E o conteúdo não vai parar por aqui. Na nossa próxima aula, a aula 3, será incrível. É a aula principal dessa semana. Vamos te mostrar como você pode construir o seu próprio testador inverter. Isso mesmo, sabe? Como teste de comunicação, aquela ferramenta que é indispensável para todo técnico, é todo técnico obrigatório a ter ela, é isso que nós vamos te entregar. E um dos problemas que ela resolve é identificar se o defeito está na unidade interna ou externa, e não condenar erradamente placa sem defeito. Agora, o teste de motor BLDC, que é vendido até por nossos alunos aí na internet, no valor de R$ 450, vamos te mostrar aqui de graça, para que você monte na hora, junto conosco. Tudo com esquema eletrônico, de uma forma simples e prática. Por isso, você precisa dessa aula 3 amanhã. Está imperdível. Quer conteúdo mais prático e de valor mais do que esse? Então já coloca aí no celular para despertar aí, porque temos esse encontro marcado amanhã às 20 horas. E só lembrando que para você não perder nenhuma informação sobre tudo o que vai acontecer essa semana, inclusive o link da aula que vai ter amanhã, você precisa entrar e acompanhar as mensagens aqui no grupo do WhatsApp.
Às vezes os e-mails que serão enviados com aviso da aula podem não chegar ou ir para o lixo eletrônico aí da sua caixa de entrada. E você corre um sério risco de perder alguma informação importante. Então, quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, vou deixar um link aqui embaixo. E se você estiver assistindo diretamente do YouTube, vou colocar no chat. E também vai estar lá na descrição da aula, ok? Agora comenta aqui embaixo. Tem um espaço de comentário. Me fala o que você está achando dessa semana. O que você achou da nossa segunda aula do evento. Prometemos nos esforçar para ler e responder individualmente a todo mundo. E é isso, gente. Tenha uma ótima noite, um forte abraço e nos vemos amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rogério. Até mais. Até amanhã. Não perca, pessoal. Amanhã. Um abraço. Valeu. Até lá. Pessoal, meu nome é Carlos Melo, eu tenho 67 anos, moro na cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo, às margens do rio Tietê. Bem, eu tinha uma dificuldade muito grande com a eletrônica. Eu trabalhava com parte elétrica, mas a eletrônica tinha muita dificuldade. E comecei a observar algumas lives, tipo 0800, né, do Inverte na Prática, professor Roberto, e comecei a me interessar. E ao decorrer do tempo, aproximadamente 2 anos, eu fui só assistindo, só vendo, e aquilo foi me tomando gosto, né? Falei, puxa vida, né? Há muitos anos atrás, a informática, o computador era o futuro do mundo. E a eletrônica também, hoje, é a mesma coisa. E é onde me chamou a atenção. Hoje, eu conserto bastante placas, sistema convencional, inverter, de ar-condicionado, máquinas de lavar, geladeiras, até mesmo aparelhos de inversor de frequência. E hoje eu vivo do conserto de placas eletrônicas. O ar-condicionado, inverter, não é todos que consertam. Muito mais barato, vamos dizer assim, consertar do que comprar um novo. O novo só se vai comprar quando não tem jeito. Em função disso, hoje eu tenho uma renda muito boa, eu acho, para mim. Eu tenho um faturamento aproximadamente de R$5.000 mês. Tem meses que um pouco menos, uma vez um pouco mais, mas uma média de 5 mil. Isso consertando só placas eletrônicas. E você que está ingressando agora, que tem essa vontade, não tenha medo. É um excelente ramo, isso nos traz um bom rendimento. É uma placa de uma lave seca da LG, certo? É moderna, é uma lave seca que tem para 12 quilos. Sabe quanto custa uma placa dessa aqui? R$2.000. Meu problema na fonte dela, já arrumei. Troquei a ponte retificadora, certo? E alguns capacitores, voltou a funcionar tudo normal. Por quê? Foi ligado em 220, tensão errada, deu alguns problemas. Então, troquei os componentes, sabe qual o valor? R$700. O cliente aprovou na hora, está satisfeito, que ele vai ter a placa, eu só vou resinar agora ela aqui atrás, eu vou resinar, certo? E ele vem buscar amanhã, o técnico vai instalar na máquina, vai funcionar e vai ficar feliz da vida. Uma outra coisa também, essa placa aqui é uma placa de um inversor de frequência, de uma indústria aqui da cidade. O inversor desse aqui é um motor de 10 cavalos. O inversor desse aqui ele custa R$9.000. A placa custa 3.250 a placa. Deu problema de IGBT. Está aqui atrás, ó, IGBT. Deu problema. Então, já testei, está com problema de IGBT, já pedi o IGBT, custa R$150 o IGBT. Sabe qual é o valor do serviço? R$1.100. Estou explorando? Não. É igual aquela história. Cobrou R$1.000 de um serviço. Ah, mas por que você cobrou tudo isso aí? Você só apertou um parafuso. Tudo bem. Apertar o parafuso custou R$100. Agora, qual parafuso a apertar? Custou o resto do valor. Então, a placa é assim. Como é que você sabe que o valor, que o problema é esse? A sua técnica, o seu valor como profissional, certo? Você não está explorando ninguém, você está simplesmente fazendo com que vale aquilo que você sabe. E o cliente fica satisfeito, demora muito menos ele consertar do que ele comprar um novo, tá bom? Então, pessoal, você que tem aí 50 ou mais, né, mais de 60, como eu, a aposentadoria só não te enaltece, né? Porque o trabalho enaltece o homem. Hoje, vocês podem dar uma olhada aí no laboratório, consegui montar meu laboratório, né? Tudo isso aí, graças a uma atividade que eu conseguia mais. Esse curso de eletrônica, feito aqui pelo professor Roberto e o professor Rogério também, onde você pode aumentar a sua renda e, em vez de ficar em casa, estou aposentado, eu vou ficar em casa, ou ficar no jardim jogando xadrez, jogando baralho, você tem que estar com a mente sempre ocupada. Estou aqui satisfeitíssimo, eu faço o meu horário, estou com a minha família sempre e tenho o meu trabalho
e dignificado. Espero vocês aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Ferreira, eu sou da cidade de Souza, Paraíba. Minha profissão sou vigilante. Nasci e criei na zona rural, entendeu? Eu vim morar na cidade, trabalhar de vigilante desde 2012. Sempre achei interessante a eletrônica e sempre, olhando no YouTube e vi os vídeos do professor Roberto. E fiquei acompanhando durante um período, só olhando, assistindo os vídeos, que tem muito vídeo bacana dele no YouTube, muito conteúdo. E teve um dia que eu consegui comprar o curso dele. Eu decidi comprar e comprei. Aí em diante, comecei a estudar. Como eu sou vigilante, trabalho durante o diurno, eu não tinha tempo para nada, entendeu? Aí só estudo à noite, quando chego em casa durante às 19 horas, estudo. Vou até meia-noite, 1 hora da manhã estudando. Foquei no curso Eletrônica Básica, que é o principal da gente estudar. E em diante, fora outros conteúdos bacanas que tem. Entendeu? E graças a Deus já consegui ter resultado. Minha primeira placa consertada foi de um rapaz que é técnico de manutenção de ar, trouxe para mim dizendo que a máquina tinha sido condenada por um técnico que trabalha nessa área. Cada máquina, eu disse, cada máquina que a gente eu vou fazer a análise dela. Trouxe a máquina, verifiquei que tinha sido o motor BLDC, tinha danificado, queimado o NPM dela, e disse ao rapaz, e ele disse que o cliente lá não ia conseguir, não queria a máquina, porque ia ficar muito caro. Então eu transformei num BLDC em AC, tranquilo. Tem ele ensinando a fazer isso. Peguei, imprimi o esquema que ele fez e assisti nos vídeos dele. Primeiro conselho da minha vida foi esse que marcou. O rapaz, que é o responsável lá, ficou muito satisfeito, e eu fiquei muito mais ainda, que eu nunca pensei de entrar, assim, aprender eletrônico, porque eu nunca sabia, nunca imaginei, assim, um dia se interessar. Sempre via, mas não sabia de nada. Eu era um cego no escuro de história, era no escuro. Não sabia de nada mesmo mexer com eletrônica. Porque, assim, comecei a estudar na parte eletrônica básica, já consertei Fujitsu já de outra pessoa também. Ela estava parada, acho uns 9 meses parada essa máquina, e consegui resolver também. Então, pessoal, vou baixar minha bancada, entendeu? Que é a minha bancadazinha. Aqui está sendo o início de tudo, entendeu? Graças a Deus, está dando certo, show. As primeiras ferramentas que eu consegui foi o multímetro, sugador, aí vem o ferro de solda, e o bom, que não é nada caríssimo para a gente não ter condição de comprar, tá? Tudo é um preço razoável, a gente dá para trabalhar tranquilo, entendeu? Sugadorzinho 40 watts. Aí depois, durante o curso, a gente vem aprimorando, comprando um capa-cheque, entendeu? Comprei outros multímetro analógico, comprei uma digital, que é automático esse. Não é, sim, aí tem um alicate de bico, que vem comprando, e assim vai aprimorando as coisas, entendeu? De acordo com as coisas você vai aprendendo e vai começando a aprimorar o seu curso, entendeu? Vem estudando, já me consertando várias máquinas, entendeu? Estou fazendo a faixa de meus R$ 1.000 a 1.500, mais ou menos por mês, um conserto de máquina, inverte. O interessante é que vai passando de um para outro. Eu não divulguei. No início eu achava, meu Deus, como é que eu vou conseguir cliente para me arrumar máquinas? Aí depois essa que eu consertei desse rapaz, eu comentei sobre motor BLDC em AC, transformou, e começou dele já a espalhar para outros pessoal que trabalha com refrigeração. Aí pronto, aí um vem passando para outro, agora mesmo eu estou esperando chegar uma máquina de Pau do Ferro, que é Rio Grande do Norte, que é uma cidade vizinha minha aqui. Aliás, um estado vizinho da Paraíba, Rio Grande do Norte, uma cidade lá chamada Pau do Ferro. Eu vou mostrar vocês aqui o testador fiz da plataforma, comunicação, né? Eu acho que muita gente sabe que máquinazinha é essa, né? Acho que muita gente já sabe, né? Aquelas máquinas de passar cartão, entendeu? Estavam danificadas, arrumei com uma pessoa ali, que estava jogando fora, e falamos dessa máquina. Pronto. Aqui está a comunicação. Outra máquinazinha, teste de IPM, entendeu? Vem fazendo. Aí aquela testezinha do lápis, o professor ensina a fazer, aquela conta para testar o 2003, né? Com LEDzinho. Né? E tem mais teste ali que eu estou fazendo também, para ajudar a aprimorar fazer análise nas placas. Tem vários testes bons, teste de motor BLDC, é muito bom, estou esperando chegar umas peças para montar. Por exemplo, vou mostrar só uma placa aqui. O cliente trouxe para mim, ele é um técnico de refrigerista, disse que essa máquina estava parada de tudo. Fiz uma análise dela, eu descobri que o IGBT dela estava em curto, que até o que eu retirei. Aqui é o diodo do IGBT, e verifiquei também, tem esses diodos, esses resistores SMD, também está em curto com um drive aqui. Já fez o pedido dela, isso aqui é uma Fortline de 18K, 18.000 PTUs, e fez o pedido, fez para chegar. Não deu na faixa de R$ 47, se não me engano, mais ou menos foi isso, com frete, entendeu? Desse IGBT. E já passei para o cliente R$ 350 do conserto. 350 do conserto já para o cliente. O cliente já aprovou e só está esperando chegar para montar. Sou do sítio, zona rural, entendeu? Nunca trabalhei na minha vida com eletrônica, nunca sabia, só via, né? Só via. Mas eu nunca tinha noção como era. Pronto. A noção, assim, a coisa que eu sempre tinha medo é colocar a mão e o carro sofrer uma descarga elétrica. Pronto. Eu tenho certeza que eu não fazia isso, não, entendeu? E hoje, eu já tenho
a confiança de chegar numa placa, saber o que fazer, descarregar um capacitor antes de você mexer nela, de trabalhar, fazer uma análise. Essa confiança você vai ganhando de acordo com o estudo que você vai fazendo. Você vai estudando, vai vendo o que é, como é, passo a passo, de você aprender, entendeu? Você vai chegar, você tem uma confiança que você chega a parte, eita, fica pra cá. Já sei onde, eu só digo uma coisa, se você tem esse sonho, igual a mim, eu tenho meu sonho de trabalhar para mim mesmo, um dia, entendeu? E meu sonho vai ser esse aqui, tá sendo esse aqui, aliás. Eu digo para vocês, se você tem sonho também de trabalhar para você, gosta do ramo da eletrônica, meta a cara, pô, não tenha medo não, bota para frente, estude, faça um sacrifíciozinho aí, estude. Meu sacrifício foi eu chegar, tá sendo ainda, chegar no trabalho à noite, eu ia descansar, tem dia que é puxado, e chega à noite, bota aqui a minha mesa de jantar, vira a bancada, bota os livros aqui, bota o celular para estudar, nos vídeos, plataforma, e meta a cara, eu vou dormir 1 hora da manhã, meia-noite, entendeu? E assim, graças a Deus, já tá dando efeito, já tá tendo resultado. Eu não imaginei ia ter resultado tão rápido que eu estou tendo, entendeu? Eu estou muito satisfeito. Não tenha medo. Vá, meta a cara, estude, e você vai realizar seus sonhos, você vai ser um técnico de eletrônica, na tecnologia Invert, entendeu?